Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. Primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retirarei com juros. Depois disse ao que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1.000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1.000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja se reveste de vermelho, porque nós comemoramos o martírio de Santa Cecília. É importante notar que Santa Cecília, ela foi virgem e esposa. Como se deu isso? Na verdade, Santa Cecília já, desde a tenridade dela, ela se consagrou inteiramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não queria se casar. Foi forçada a casar. Mas na noite de núpcias, Cecília confidenciou ao esposo haver consagrado a própria virgindade a Deus e acrescentou para ele: nenhuma mão profana pode tocar-me, porque um anjo me protege. Convidou-o então a seguir seu exemplo, fazendo antes de tudo com que se batizasse. Contrariado o esposo, não protestou. Na manhã seguinte, dirigiu-se à Via Ápia, onde o Papa Urbano estava escondido entre os monumentos funerários. Instruído e batizado, voltou depois para a jovem esposa, e o anjo colocou em sua cabeça uma coroa de rosas e lírios.
O irmão de Valeriano, Tibúrcio, seguiu seu exemplo e ambos se consagraram à piedade obra de sepultar os mártires cristãos. Foram logo presos, processados e condenados à decapitação, a 4 milhas fora de Roma. Pelo caminho, os dois irmãos conseguiram converter o prefeito Máximo e colheu com eles a palma do martírio. Cecília depôs seus corpos em um sarcófago, depois lhe coube dar a Cristo o extremo testemunho. Condenada à fogueira, saiu ilesa do suplício. Passou-se então a decapitação, mas a espada do verdugo não conseguiu cortar-lhe a cabeça. Cecília esperou assim por 3 dias a visita do Papa Urbano e por todo aquele tempo continuou a professar a sua fé a Deus, uno e trino, com os dedos da mão, pois não podia proferir uma palavra. Antes de morrer, encontrou um modo de encarregar o Papa da distribuição de seus bens aos pobres, pedindo-lhe que transformasse sua casa em igreja. O patrocínio da Marte romana à música sacra deveu-se à simples frase que se lê na Paixão, segundo a qual a jovem esposa, no dia das núpcias, enquanto os órgãos tocavam, cantou em seu coração tão só para o Senhor. Aceita-se que suas relíquias originalmente guardadas nas catacumbas de São Calixto, ao lado da cripta dos papas, tenha sido transferida pelo Papa Pascoal I, ali pelos anos de 816 a 824, para a Basílica de Trastevere, a ela dedicada. E a Santa Cecília, por causa justamente desse momento em que ela morria, os órgãos ia tocando, ela é padroeira dos músicos, mártire pela virgindade. Nos tempos que nós estamos vivendo, precisamos pedir muito a Santa Cecília que ela interceda por cada um de nós nesses tempos onde a sexualidade é depravada. Mas voltemos ao Evangelho de hoje. Vocês veem que o início do Evangelho começa dizendo, nós estamos em Lucas 19, de 11 a 28, que Jesus estava cada vez mais perto de Jerusalém. E eles pensavam, que o reino de Deus ia chegar logo, os discípulos, as pessoas que estavam com ele. E então Jesus disse, um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Então Jesus começa a contar essa parábola porque estava aproximando o tempo dele morrer e as pessoas já começavam a ficar intrigadas. Será que agora é o momento de ele implantar o reino? Só que eles estavam achando que Jesus iria implantar o reino aqui neste mundo. E isso precisa ficar bem claro, meus irmãos, que Jesus ele falou, o meu reino não é deste mundo. Jesus veio nos chamar à conversão, à mudança de vida, para que através da conversão, através do batismo, nós somos introduzidos na igreja católica, e aí nós vamos vivendo a santidade até o dia que o Senhor nos chamar. Aí nós iremos, sim, para o reino de Deus. E o reino de Deus não é aqui, é lá no céu. E aí Jesus conta esta parábola toda que nós acabamos de ouvir, aonde ele traz uma palavra muito importante. Quando ele dá as 100 moedas a cada um dos empregados, ele diz bem assim,
eu estou indo. Lembremos que a parábola tem esse sentido, ela fala de uma coisa, mas ela está nos levando ao entendimento de outra. Então, assim como esse rei, ele parte, né, para um país distante, lembramos aqui de Jesus, que depois da ressurreição ele parte para o céu, aí ele diz que ele vai voltar. Lembremos, o rei, esse nobre, ele vai para um país distante. Esse país distante simboliza a ascensão de Jesus aos céus e o seu retorno. Então ele dá as 100 moedas para cada um, para que há 10, né? São 10 pessoas, e eles recebem 100 moedas, e o homem diz assim: procurai negociar até que eu volte. Nessa ida de Jesus ao céu e o seu retorno, que nós damos o nome de segunda vinda de Jesus, nesse tempo nós precisamos negociar a nossa salvação. Na parábola vai dizer que cada um recebeu 100 moedas e eles multiplicaram as moedas. Então, nesse tempo em que Jesus vai para o céu e ele volta, nós precisamos negociar a nossa salvação, meus irmãos. Nós precisamos crescer nas virtudes. Nós precisamos ser fiéis aos mandamentos. Nós precisamos, meus irmãos, viver os sacramentos que são tão necessários para a nossa salvação. Enquanto Jesus não vem, vamos lutando dia após dia contra o pecado, lutamos contra as ações do diabo, lutamos conosco mesmo, porque as nossas vontades, elas não estão de acordo com a vontade de Deus. Para quando Jesus voltar, ele nos encontrar santos. Só que neste mundo, nós vamos encontrar dois tipos de pessoas. Aqueles que estão negociando, que estão lutando pela santidade. E aqueles que não querem saber de Deus, como aqui na parábola está dizendo. Nós não queremos que ele reine. Nós não queremos que ele seja o Senhor. Nós não queremos que ele seja o nosso Salvador. É assim, meus irmãos, que os pagãos agem. Os ateus agem assim. Os que estão cultuando os seus próprios deuses, aqueles que são de outras religiões. É isso que eles estão dizendo. Essas palavras, elas são atribuídas a Satanás. Quando ele estava no céu, foi isso que ele disse. Nós não queremos que ele reine. Eles não quiseram que Jesus reinasse. E agora ele está fazendo de tudo aqui na terra. E tudo começou lá com Adão e Eva, no paraíso terrestre. Quando eles enganaram Eva, e Eva depois levou Adão também ao pecado, porque na verdade ele não queria que Eva e Adão servissem a Deus. É o tempo, meus irmãos, nós estamos em tempos de negociação. Precisamos negociar a nossa salvação. Ouvimos aí a narração de Santa Cecília. Ela negociou a salvação dela. Negociou como? Se consagrou a Deus. Ela se tornou inteiramente de Deus. Veja que o esposo dela se converteu, o cunhado, o prefeito, foram mortos pela causa do Senhor, negociaram a salvação. Nós não podemos mais brincar com a nossa salvação. Os tempos são difíceis. Demos uma olhada no mundo para você ver se as pessoas estão negociando a salvação. Elas estão dizendo: eu não quero que Jesus reine. E aí as leis do aborto, essas questões,
relacionada aos trans, o culto a Satanás, que está crescendo, não vai se tornar tão grande, mas está crescendo. Está entendendo? A corrupção, falta de caridade. As pessoas que entram nas igrejas profanam os altares, profanam os sacrários. Quantos sacrilégios cometidos. E aí nós vamos vendo notícias aqui e acolá dentro da igreja, por parte de nós sacerdotes, que deveríamos dar o testemunho e não estamos dando o testemunho, negligenciando as Sagradas Escrituras, os ensinamentos de nosso Senhor. Essas questões relacionadas aí ao matrimônio, as pessoas não querem mais casar na igreja, estão se juntando, como Jesus tem falado, igual no tempo de Noé, igual no tempo de Ló, davam-se em casamento nas bebedeiras, orgias de todo tipo. Então você acha que eles estão negociando a salvação deles? Não, eles estão dizendo, meus irmãos, eu não quero que Jesus reine, mas nós queremos que Jesus reine. E aqueles que não querem precisarão se voltar para Deus e querer também que Jesus reine. Jesus precisa ser cada vez mais o nosso Senhor e Salvador. Hoje é um dia de reflexão. Você tem negociado a sua salvação com Deus? Negociação se dá na confissão, na prática do bem, na vida de oração que precisamos ter. Assim nós vamos negociando a nossa salvação e dizendo: Jesus, eu quero que tu reine na minha vida, que tu sejas o Senhor da minha vida. Eu não quero, Senhor, de maneira nenhuma me deixar levar pelas práticas mundanas, por este mundo mau e cruel. O serviço a Deus diário, essa luta constante. Hoje em dia é constante essa luta, diariamente, todos os dias. Precisamos já acordar, nos preparando para a batalha que está aí, porque o mundo não quer saber de Deus. Mas neste mundo no qual você vive e eu vivo também, nós precisamos dizer não a este mundo, sim para Deus, e procurar em tudo ser fiel a nosso Senhor. Aí a leitura da vida dos santos, consagração a Nossa Senhora, fidelidade à igreja, embora nós vejamos tantas coisas erradas, então nós não vamos compactuar com os erros existentes dentro da igreja. Vamos ser fiel à verdade da igreja, para que nós nos salvemos. Nós precisaremos ouvir de Deus o que Ele disse através dessa parábola de hoje. Muito bem, servo bom, como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. Servo bom e fiel. Nós não podemos ouvir de Deus servo bom e preguiçoso como o terceiro que não negociou. E aí vocês viram o que aconteceu com ele. E quanto a esses inimigos, ou seja, enquanto a esses que não negociaram, que disseram, nós não queremos que ele reine,
porque eles não queriam saber do Senhor. Eles trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Que palavra dura, meus irmãos. Que palavra dura. Ou seja, que seja condenado ao inferno, porque não souberam negociar a salvação. Talvez você não esteja acostumado a ouvir isso, porque hoje, pelo fato das pessoas estarem numa vida errada, elas estão querendo mostrar que mesmo na vida errada irão se salvar. Isso é um perigo. Quem vive a vida errada, quem vive a vida sem Deus não vai se salvar coisa nenhuma. Não nos enganemos. Não andemos na mentira, porque isso é uma grande mentira. Quem não negociar nesse espaço de tempo entre Jesus que subiu aos céus e vai descer para buscar os seus eleitos, é tempo de negociar a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.